Desbalanceamento é sem dúvida uma das causas mais comuns de falhas em equipamentos rotativos. Junto com o desalinhamento, eles representam grande parte da causa do desgaste prematuro desses equipamentos. Sou Eric Cordeiro, engenheiro de conteúdo aqui da Traction, e nesse vídeo eu quero te mostrar o fenômeno, como que ele acontece do desbalanceamento, quais são as causas e consequências nos equipamentos e como podemos identificar essas condições através da análise de vibração. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que estamos fazendo sobre falhas mecânicas. Então, se você está vendo esse vídeo aqui nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, saiba que tem um link aqui embaixo que vai te levar lá para o YouTube da Traction, que a gente tem uma playlist com os outros vídeos. Você já aproveita e se inscreve no canal, porque a gente vai continuar fazendo mais vídeos nesse sentido. Mas agora vamos direto para o tema e entender o efeito do desbalanceamento no eixo. Então, a gente sabe que o eixo é responsável por fazer a transferência de energia, a transferência de torque, num conjunto motriz do motor elétrico para todo o resto do sistema. Mas agora vamos focar aqui no conjunto do eixo e do rotor. Então, para facilitar aqui nesse vídeo, eu vou tratar eles como se fosse uma coisa só, todo esse conjunto, essa massa que está rotacionando. Obviamente, essa peça ela vai ter uma massa e a gente vai supor que ela é distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento. Então, como existe essa massa, quando eu tenho um movimento de rotação, eu tenho a aparição daquela força, aquela famosa força centrífuga. E essa força que pode ser definida como em função da massa, da velocidade angular e do raio de movimento. Então, em cada pedaço de massa que vai estar rotacionando, vai aparecer uma força centrífuga relativa a ela. Porém, como a gente supôs que essa massa era distribuída uniformemente, o que vai acontecer é que vão ter essas várias forças em sentidos contrários e elas vão acabar se cancelando. Assim, o eixo vai estar perfeitamente balanceado. Isso na teoria em que tudo é lindo e maravilhoso. Na prática, a massa nunca vai ser uniformemente distribuída, de forma que essas forças nunca vão se cancelar totalmente, e a gente vai ter uma força resultante durante a rotação do eixo. Então, na prática, sempre vai existir um desbalanceamento residual, ou seja, na prática sempre vai ter uma força resultante. O problema ocorre quando essa força começa a ser muito grande e começa a impactar o movimento do eixo. E como a gente viu na fórmula, essa força é em função da massa, da velocidade e do raio. Logo, quanto maior for o equipamento e mais rápida a sua rotação, mais grave pode ser o efeito do desbalanceamento. Então, acho que deu para entender que o desbalanceamento nada mais é do que esse desequilíbrio na distribuição de massa ao longo do eixo, que quando ele começa a rotacionar, começa a gerar essas forças, e se essas forças forem muito grandes, começa a impactar no próprio movimento do eixo. Agora, para a gente entender melhor quais são as formas como isso pode acontecer, eu preciso introduzir mais dois conceitos. Então, olhando aqui para o eixo de novo, a gente vai traçar o EGR, que vai ser o eixo geométrico de rotação, que nada mais é do que a linha central em relação à própria rotação do eixo. Então, essa linha é quase como se fosse o centro de rotação, pelo qual toda a peça, todo componente, deveria idealmente estar rotacionando. E eu vou ter o EPI, o eixo principal de inércia. Ou seja, é o eixo, a linha pelo qual a totalidade da massa realmente está rotacionando em torno. Então, se eu tivesse um equipamento que realmente está balanceado perfeitamente, esses eixos iam ser coincidentes, eles iam ser um igual ao outro. Mas como a gente entendeu que na prática sempre vai ter um desbalanceamento residual, eu sempre vou ter alguma variação nesses dois eixos. Então agora vamos ver o primeiro tipo de desbalanceamento, o famoso desbalanceamento estático. Ele vai ocorrer quando o eixo principal de inércia se encontra deslocado paralelamente ao eixo geométrico. Então é como se eu tivesse um acúmulo de massa de forma centralizada na parte superior ou inferior do eixo, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Então esse exemplo aqui é o clássico, também chamado de pêndulo. Então nesse caso ele é interessante que a gente consegue identificar ele com um simples ensaio estático. Então, se você deixar o eixo livre e simplesmente rotacionar ele, você vai notar uma tendência de retorno a uma posição de estabilidade devido às próprias forças gravitacionais. Então, ele vai estar se comportando como se fosse um pêndulo assim. O segundo tipo de desbalanceamento é chamado de balanceamento acoplado. Ele ocorre quando os eixos EPI e o EGR se interceptam no centro de rotação, de forma que suas massas estão igualmente distribuídas, só que em extremidades opostas. Este fenômeno ocorre somente quando o rotor está em condições de trabalho, ou seja, quando ele está rotacionando. E a gente consegue ver o efeito que causa e o impacto que ele vai causar na rotação e no movimento do eixo. E o último tipo de desbalanceamento que a gente vai ver nesse vídeo é o que mais acontece na prática, que é o desbalanceamento dinâmico. Nele, tanto o EPI quanto o EGR eles não se interceptam, fazendo com que todo o impacto de desbalanceamento ocorra de forma dinâmica. Você consegue ter grande impacto no movimento do eixo. Então agora a gente consegue ver a comparação desses três tipos de desbalanceamento e o impacto deles, o quanto que você vai estar estressando seus mancais devido a essas forças e a esse impacto que vai estar causando no movimento de rotação do eixo. Existem inúmeras causas que podem estar levando o desbalanceamento a acontecer nos eixos e nos rotores. A gente separou aqui as principais para a gente estar comentando. Então a gente pode estar falando de defeitos de fabricação, ou seja, quando eu tenho aquelas micro lacunas que podem estar acontecendo ali no material, seja porque o material veio de uma fundição ou de uma laminação,
eu posso ter essas micro lacunas que podem estar ocasionando o desequilíbrio da massa. Podem ocorrer também erros na etapa da montagem, que pode existir ali alguma excentricidade, algum desalinhamento, que pode causar esse desequilíbrio também. Então a etapa de montagem é crucial para que não venha a ocorrer um desbalanceamento mesmo com o eixo nas condições adequadas de operação. E tem aqueles fatores operacionais que podem estar causando desbalanceamento durante o próprio funcionamento do equipamento rotativo. Então a gente pode estar falando de questões de erosão, de corrosão, de desgaste, de cavitação no caso de bombas, além das questões de deformação do próprio material, seja por causas térmicas ou devido a algum impacto que ocorreu ali durante a operação do equipamento. Então durante a operação do eixo, a gente sabe que eles estão sendo sustentados ali pelos mancais. Então se eu tenho uma operação desbalanceada, a gente sabe que vai ter essa ação dessa força centrífuga que vai estar estressando esses componentes e eles vão estar tendo que contrabalancear todas essas reações desses esforços devido à força centrífuga. Então devido a esses efeitos, a gente vai notar uma operação desbalanceada com excesso de vibração no equipamento, vai ter um excesso de ruído, além de obviamente um desgaste prematuro dos mancais, além de uma operação irregular do equipamento rotativo, podendo causar uma falha inesperada e tudo mais. Então a maneira mais simples de identificar um desbalanceamento de forma assertiva é através da análise de vibração. Então a gente consegue coletar esses dados para ver realmente a ação dessa força centrífuga do desbalanceamento. A gente consegue fazer análise espectral e enxergar ali no primeiro harmônico um excesso de vibração no primeiro harmônico e ver realmente o quanto que essa vibração excessiva está se propagando ao longo do equipamento. E como a gente sabe que as causas e consequências que estão relacionadas com o desbalanceamento ocorrem de forma muito dinâmicas, aqui na Traction a gente acredita que a melhor solução para estar lidando com isso é através do monitoramento online. Então a gente pode estar colocando o sensor Smart Track no equipamento rotativo e estar coletando dados de vibração e de temperatura. Esses dados são exportados para a plataforma da Traction, que usa de inteligência artificial para estar analisando continuamente esses dados e consegue automaticamente identificar a condição de desbalanceamento, assim como outras condições que podem levar à falha dos equipamentos rotativos. Gostou da solução? Quer entender mais como funciona todo esse monitoramento, como funcionam essas análises? Dá uma checada no YouTube da Traction, que a gente tem muito mais vídeos explicando como é que funciona o nosso produto. Obrigado pela atenção e até mais!